Olá! Hoje, quinta-feira, 4 de abril, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 11 a 26. É o ato contínuo daquela situação que a gente meditou no dia de ontem, né? O paralítico não deixava mais Pedro e João, e todo o povo ficou assombrado, olhando, né, para aquela situação. Aí perceba, eu e você, eu acho que a gente faria a mesma coisa, né? A gente acabou de ser curado, a gente não quer largar. Por quê? Porque a gente sabe que aquilo ali é bom, é a graça de Deus. Quando a gente é visitado pela graça de Deus, a gente quer de fato estar perto. E foi isso que o paralítico fez. Saiu daqui nada e ficou andando com Pedro e com João para cima e para baixo. Quando eles iam, o paralítico ia atrás. Que não era mais paralítico, né? Estava curado. Mas perceba, o povo ficou espantado, olhando, aquele olhar, todo mundo olhando. E aí Pedro diz: por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade. Pedro aqui sabia que não era obra das mãos dele. Pedro curou aquele homem em nome de Jesus. Então isso serve para a nossa humildade. Porque quando a gente começa a caminhar e o Senhor começa a fazer na vida dos nossos irmãos, por meio da nossa vida, da nossa vocação, da nossa entrega, a gente às vezes, ninguém está imune a isso. A gente às vezes acha que é a água, mas a gente não é a água. A água é nosso Senhor. A água é o Espírito Santo. A água é a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor. A gente é o copo. E o povo olha para o copo porque tem sede. As pessoas contemplam, elogiam o copo porque elas têm sede da água que está dentro do copo, que sou eu e você. Então que também missionários, discípulos que somos, possamos renunciar a todo orgulho e soberba de um dia pensar, cogitar que a boa obra que nós operamos na vida dos nossos irmãos é fruto de algum mérito nosso. Não, nós somos o copo. A água é Jesus. Graças a Deus. A água é o agir concreto do Espírito Santo em cada um de nós. Então não somos a bala que matou John Kennedy, nem a última Coca-Cola do deserto. Somos homens e mulheres que o Senhor escolheu para fazer o bem, esse bem com B maiúsculo, que é espalhar, contagiar a todos aqueles que estão ao nosso redor pela ação concreta do Espírito Santo, né? Então Pedro diz: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Aí aqui para nós, ó. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e disso nós somos testemunhas. A convicção com que Pedro pregava, a convicção com que os apóstolos pregavam e pregaram em nome de Jesus, o nome de Jesus fez com que eu e você agora tivéssemos o privilégio
de professar a fé naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Por causa do testemunho. E ele continua: graças à fé no nome de Jesus, este nome, o nome de Jesus, acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos nós. Ou seja, as boas obras, todas as obras que são boas, não são méritos nossos, mas mérito de Jesus, porque é por meio da sua graça, do seu agir concreto nas nossas vidas, que o bem se materializa na vida do próximo. E aí Pedro nos exorta mais uma vez, a mim e a você: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. Então é isso. Desfrutemos da misericórdia de Deus. Não rejeitemos o santo. Não rejeitemos o justo com os nossos pecados. Não coloquemos novamente nosso Senhor na cruz por causa dos nossos pecados, mas muito pelo contrário. Peçamos ao Espírito Santo a graça de um arrependimento verdadeiro e de uma conversão diária, contínua, consistente, que crie para nós uma preferência por viver na graça de Deus e uma rejeição, uma repulsa por viver uma vida de pecado que nos levará para longe de Deus. O evangelho de hoje está em Lucas capítulo 24, versículos de 35 a 48. É a continuação do que aconteceu com os discípulos de Emaús. Eles voltaram para contar o que é que Jesus, como eles tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. E quando eles ainda estavam falando, Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E aí geral ficou com medo, pensando que Jesus era um fantasma. Mas Jesus: calma, por que vocês estão preocupados? Por que tem de dúvidas no coração? Olha as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. Aí Jesus vai além, porque Jesus é paciente comigo e com você. E com eles não foram diferentes. Aí Jesus pede uma comida. Aí eles dão um peixinho assado e Jesus come. Mas aí Jesus diz aqui, ó: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí o mais importante aqui: então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E lembra que Pedro na primeira leitura falava: disso nós somos testemunhas. No versículo 48 Jesus diz: vós sereis testemunhas de tudo isso. É esse o chamado que o Senhor está fazendo para você no dia de hoje: ser testemunha. Nosso Senhor quer abrir a tua inteligência, assim como abriu a inteligência dos discípulos naquele momento. Sabe por quê? Porque no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E foi ou não foi isso que aconteceu conosco? Eu e você, nós temos o privilégio de hoje nos convertermos à fé católica, sermos católicos, meditarmos a palavra de Deus, comungarmos a Eucaristia, porque um dia católicos visitaram esta terra, terra de Santa Cruz. E a fé católica chegou para mim e para você. E nós temos o grande privilégio de pôr a nossa fé, de dispor o nosso coração e a nossa alma para aquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para aquele que não sucumbiu à morte, mas venceu a morte
E é isto que nós estamos celebrando desde o domingo da ressurreição. Nós estamos na 8ª de Páscoa, celebrando o Deus em que confiamos, o Cristo ressuscitado, que convida a mim e a você a ser testemunha deste amor e desta misericórdia que perdoa os nossos pecados e estará sempre pronto para perdoar os nossos pecados e ressignificar a nossa vida, nos trazendo a consciência de que somos muito mais do que temos muito mais do que um fim nesta terra, materialmente falando. Há um elemento muito mais durável em nós que o Senhor quer que viva com Ele eternamente, que é a nossa alma, e portanto não desiste da nossa salvação. Peçamos ao Espírito Santo para abrir a nossa inteligência e imprimir essa verdade no nosso coração, para que a gente nunca mais deseje estar longe de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.